Se você está na dúvida, devo empreender ou não, tem muita oportunidade de empreender, mas também tem a questão de se capacitar para isso. Se a gente olhar 24 e a perspectiva de 25, olhando política, economia, é óbvio, o cenário está mais difícil? Está mais difícil. Agora, está mais difícil para quem não se prepara. Conceito sobre isso, é visão de caolho. Uma delícia pagar imposto de renda. É claro, você está Lucrando mais dinheiro, irmão. Você está lucrando, você ganha, mas você paga imposto. Primeiro, se você paga imposto de renda, você sabe que você está ficando rico, então paga danado imposto de renda, aquele é bom mesmo, é gostoso pagar o imposto de renda. O problema é você não ter dinheiro nem para pagar ele. Uma empresa foi feita para crescer. Se o empresário decidiu que para ele, naquele momento, o que ele chegou está bom, ou você profissionaliza a gestão, põe um outro piloto para pilotar esse avião, porque avião foi feito para voar. Não adianta botar uma empresa que falar, não, a minha meta é manter onde eu estou. E, infelizmente, não é incomum acontecer isso. Então, às vezes, o problema no DRE já começa na receita porque existe uma cultura de que, não, tá bom, manter desse tamanho já está bom. E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio. Dessa vez aqui, essa mesa tá pesada de conhecimento. Se você tem dúvida, meu amigo, hoje você sai daqui com zero dúvida. Tô trazendo dois feras aqui para falar de negócio, para falar de como recupera seus negócios, para falar como faz seu negócio crescer. A principal decisão que esses caras tomam aqui é melhorar a sua vida no mundo dos negócios, melhorar seu resultado. E é óbvio que antes disso, antes de anunciar meus convidados, eu não posso deixar de falar do Grupo Bom Pastor Multiassistência. Você que é empresário, que precisa engajar seus colaboradores, precisa oferecer benefício, o Grupo Bom Pastor Multiassistência, mais de 40 anos de mercado, ele tem um plano que é o Plano Corp. Lá dentro você tem assistência odontológica, você tem telemedicina, você tem medicina veterinária, você tem assistência veicular, você tem uma série de produtos adequados ao benefício do seu funcionário. E você monta o produto, você escolhe, você tem um menu e você monta aquele mais adequado à sua empresa. Então clica no link e vai lá, tá bom? E o segundo, que sempre falo aqui na lista, que é a maior empresa especializada em turno horário do Brasil, que é a Optimize Consult. E, na realidade, eu estou trazendo os dois sócios da Optimize aqui hoje, meu grande amigo Emerson Teixeira e Adolfo. Bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos ao Padrinho Podcast. E eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito para a vida desse cara que está aqui nos vendo. 90% da audiência é empresário de pequena, média e grande empresa ou executivo, que também vai adquirir conhecimento. Então, a primeira pergunta é: quem é Emerson e quem é Adolfo, padrão do Padrinho? Vamos lá. Bom, prazer estar aqui, Lázaro. Obrigado aí pelo convite, a gente poder estar juntos. Estamos juntos em muitas coisas e poder participar aqui do Padrinho, falando, como você diz aí, ó, poder, conquistas de verdade. Bom, Emerson, carioca, morando há 15 anos já em São Paulo, mas sou carioca. Estou quase já perdendo o sotaque. Vim de uma família de classe média baixa. Olhei para o empreendedorismo pela primeira vez com a ótica do meu pai, que empreendia, mas, infelizmente, nesse contexto, empreendia de uma maneira, e a gente vai falar mais sobre isso aqui hoje, de uma maneira, ele era o funcionário da sua própria empresa. E isso fez com que eu olhasse para aquilo e falasse, cara, não é isso que eu quero. Mirei a carreira executiva, da carreira executiva trilhei aí bastante coisa, comecei no ramo de consumo, Nestlé, na área de vendas, comecei pela área de vendas olhando realmente como algo intencional. Eu tinha uma questão de, cara, eu tinha medo de falar em público e tal. Eu falei, cara, eu vou parar de vendas. Eu vou superar esse negócio. E fui para a área de vendas, passei por Nestlé, passei por indústria farmacêutica, trabalhei bons anos na Novartis, até então entrar no segmento de cosméticos. Então, pude trilhar aí uma carreira que foi interessante, como diretor em algumas empresas. Estivemos juntos na Jequiti, Natura, fui o diretor executivo na Avon aqui no Brasil, liderei a fusão das duas empresas, enfim. Mas aquela visão lá de trás do empreendedorismo, num dado momento, me caiu a ficha de que aquele empreendedorismo que eu vi lá atrás não era necessariamente a realidade. E aí, de lá para cá, uma série de frentes estão sendo abertas como empreendedor, e uma delas, e a mais importante, o Grupo Optimize, que a gente tem feito não só cuidado do Grupo Optimize, mas principalmente vivido o propósito que é cuidar de empresas a serem bem-sucedidas. E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje aqui. É isso aí. Adolfo, eu sempre chamei o Adolfo, cara,
É Ciriaco, eu sempre chamei de Ciarico. Para mim era Ciríaco também. Porque o nome de artista é assim, né? Então é Ciríaco. Ciríaco, então tem um errava acento. tudo. Para mim era Ciríaco. Eu falava Ciriaco, Ciarico, mas o Ciríaco não falava não. Apesar de ser cearense. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite aqui, irmão. Obrigado, Lázaro. Bem, meu nome é Adolfo Ciríaco, né? Eu já estou nessa empreitada do empreendedorismo há algum tempo, né? A origem do Emerson, aquele contando, e eu já conversei bastante com ele sobre isso, é muito parecida com a minha, né? Também sou de uma família de classe média. Meu pai era executivo de um grande grupo no Ceará. E eu assisti o meu pai vivenciar os desafios de ser um executivo de um grande grupo, né? Acabei seguindo a mesma carreira dele, contabilidade, depois administração. Meu pai, na verdade, além de contador, também é bacharel em Direito. Eu ainda cheguei a começar a fazer Direito, mas não segui. E acabou que minha carreira ela enviesou para o outro lado. Eu acabei, ao invés de escolher uma carreira executiva, eu acabei escolhendo empreender, né, entregando serviço especializado. Né? Então, eu estou nesse ramo do empreendedorismo, do serviço especializado, né, já há 16 anos. Né? Comecei há algum tempo numa empresa de contabilidade. Né? Já tenho alguns negócios, tenho algumas empresas e há um ano e meio, estamos aí nessa empreitada da Optimize Consulting, que tem sido, como o Emerson falou, nesse momento, o desafio mais importante. Né? Primeiro porque a gente percebe o quanto o mercado precisa, o quanto a gente tem para entregar, né? E o quão aberto está esse espaço. Porque, de certo modo, eu tenho visto, nos últimos um ano e meio, o quanto o mercado demanda, de fato, mão de obra especializada, que não seja aquela de palco, que não seja aquela que conversa pronta, engenheiro de obra pronta, que não seja aquele que, para ganhar o jogo, a gente tem que fazer um gol. Então, tem sido uma experiência muito legal. É isso aí. O Grupo Optimize existe desde 2008, né? E agora fortalecido com uma série de outras áreas. Antes era só consultoria para reestruturação. Me conta um negócio. Primeiro papo, opinião de cada um dos dois. Como é que tem sido Brasil 2024 e 2025? Eita, danado. Sob a perspectiva do empreendedorismo geral. Sob a perspectiva do Emerson, sob a perspectiva do Adolfo. Ok. Brasil de 24, 25, óbvio, para todo mundo que está ali, na visão de negócio. Porra, é o momento de empreender? Não é o momento de empreender? O ano 2024 foi bom para as empresas? Foi fácil? Pensa o seguinte, vocês são termômetros do que acontece no Brasil. Quando o negócio está em crise, todo mundo corre lá dentro para pedir ajuda. Quando o negócio está bom, todo mundo corre lá dentro para expandir. O momento em crise, as pessoas procuram ajuda para sair do vermelho. Momento bom, ela quer ajuda para poder crescer. E aí, se vocês puderem começar falando em 2024, e depois a gente vai deslanchando. Vamos lá. Eu levanto e tu corta? Pode ser, vai lá. Pode ser? Bora. Eu falei exatamente isso no almoço com o cliente agora de mais cedo. Né? Independente da época, sempre teve gente ganhando dinheiro. Isso aí. Sempre teve gente ganhando dinheiro. Tá? Então, assim, para o Emerson começar o corte aqui, eu vou levantar com isso. Independente da época, sempre teve gente ganhando dinheiro. Então, assim, a perspectiva econômica brasileira, né, ela tem suas dificuldades. A gente pode adentrar aqui questões mais técnicas, né, para discorrer a respeito disso. Mas o importante é entender que, independente de qual foi a época, sempre teve gente ganhando dinheiro. Inclusive nos anos 80, que foi a famosa década perdida. Que de perdido não teve nada? Não teve nada. Essa é a questão. Acho que essa é um bom ponto, porque a gente vive num país em que 40 milhões de pessoas pagam impostos e sustentam uma máquina que depende do governo, que dos outros 210 milhões. Existe muita oportunidade. O PIB vindo do consumo no Brasil não chega a 30%. Se a gente comparar o PIB americano, 62% é consumo. Ou seja, o Brasil é um celeiro de oportunidades. E esse celeiro de oportunidades, e foi o que nos mobilizou, a todos nós, a gente sabe o quanto isso nos move, é acreditar que o empreendedorismo é a mola propulsora para isso. Então, se você está na dúvida, devo empreender ou não, tem muita oportunidade de empreender, mas também tem a questão de se capacitar para isso. Sim. Se a gente olhar
24 e a perspectiva de 25, olhando política, economia, é óbvio, o cenário está mais difícil? Está mais difícil. Agora, está mais difícil para quem não se prepara. Então, o cenário de juros altos, o consumo retraindo um pouco mais, o cenário inflacionário maior, tudo isso traz dificuldades, mas traz também uma série de oportunidades. Eu vou falar aqui abertamente, Grupo Optimize. Nesse momento, e ainda bem que os empresários estão abrindo os olhos para isso, a procura aumenta ainda mais de empresários entendendo que esse cenário vai ser mais desafiador, que a gestão de caixa é fundamental num cenário como esse, e o empresário, fruto de muitas mobilizações, uma delas até fazendo jabá aqui, do que tem tido bastante de educação corporativa, Sim. e a Capital Upgrade é uma dessas, que conscientiza os empresários de que conhecimento e ajuda precisa ser tomada em momentos como esse. Então, é um momento que é difícil, de forma, pensando na política e tal, mas, por exemplo, para uma consultoria de turnaround como a nossa, aumenta a demanda. Então, quantos outros segmentos estão, nesse momento, se favorecendo de um cenário desafiador econômico e político? Então, a questão é, o que você vai fazer num momento como esse? O dinheiro só troca de mão em crise. Então, de que lado você está para aproveitar isso? Então, para mim, 24 ou 25 é sempre o momento de empreender. A questão é como, quais os cuidados você tem que ter, que parceria você vai fazer, se você vai fazer isso sozinho, ou se você vai se conscientizar da sua debilidade, vai tomar ajuda quando é necessário. Então, essa é a minha visão de 24 ou 25 quanto a empreender. Das pesquisas que o Sebrae sempre faz é o que está o que é o principal sonho do brasileiro, né? Então, há alguns anos atrás, os 3 principais sonhos do brasileiro eram, basicamente, comprar casa própria, comprar um carro e viajar. Casa própria e viajar continuam ali entre os 3 principais, né? Atualmente, um desses 3 sonhos, dentro desses 3 sonhos, um deles é colocar meu próprio negócio. Então, é empreender. Então, isso pode ser olhado por diversas perspectivas, né? Primeiro, por questões da própria precariedade das relações de trabalho que hoje existe, de uma legislação que está na década de 40. Então, a gente está falando de uma legislação trabalhística da década de 40. E quando eu falo de precariedade, não é no sentido de condições precárias, é da precariedade da relação de trabalho. Ela é muito engessada, é muito difícil. Eu tenho certeza. Basta que a gente identifique como a pejotização aumentou expressivamente nos últimos 10 anos. Isso fala sobre o quão atrasada é a nossa relação de trabalho. Então, isso fala muito sobre isso, né? Tem das questões relacionadas à relação de trabalho. E um outro ponto é da nossa disposição a arriscar, né? Disposição em arriscar. E o interessante é que, por mais que isso esteja atualmente entre os 3 principais sonhos do brasileiro, na média, evidentemente, né? A gente não vê, neste momento, ainda empresários que possuem uma competência de gestão, vamos dizer assim, acurada, né? Que eles ainda têm dificuldade. Muitas vezes ele tem a competência de enxergar a oportunidade, né? Ou seja, ele enxerga a oportunidade, essa talvez seja a principal competência de um empreendedor. Não é saber gerir, a principal competência do empreendedor tem que ser enxergar a oportunidade. Então, fazer uma análise de risco, oportunidade e impacto, e a partir dessa análise de risco, diante de uma oportunidade que ele tá identificando ali, seguir em frente. Essa é a principal competência do empreendedor. Tá aí o motivo pelo qual, por exemplo, nasce um Mix Mateus, que é um cara que veio de baixo, entre outras empresas Brasil afora. Mas, então, você associa essa questão de estar entre ainda os principais sonhos e ainda ter uma dificuldade, uma precariedade dessa relação de gestão. Ou seja, eu sei como faço, eu sou muito bom fazendo o que eu faço, eu até enxergo oportunidades, mas sofro em botar isso em prática. E por quê? Porque por muito tempo se acreditou ou se considerou que gerir uma empresa eu abro o peito, estou no peito na raça, eu vendo o máximo que eu posso e gasto o mínimo possível. Na prática, é isso que você tem que fazer. Eu acho que foi até uma vez que tu falou isso, não foi, Lázaro? Na prática é o seguinte, eu tenho que vender a maior quantidade que eu posso vender e gastar o mínimo possível para gastar. Simples assim. Só que, quando você falava, né, de um cenário de 20, 30 anos atrás, que é um cenário de uma competitividade muito menor,
né, na qual a sua ineficiência operacional ela era compensada com uma concorrência menor e uma margem maior, isso começou a apertar. E aí começou a ser um desafio muito severo para esses empreendedores que surgiram nos últimos 20, 30 anos atrás, né, nos últimos 20, 30 anos. E aí você vê dificuldades que são muito comuns, dificuldades com gestão de caixa, dificuldades com gestão operacional, com gestão de vendas. Então, e é exatamente aí onde a gente enxergou, e aí, aqui nós três, uma gigantesca oportunidade de fortalecer esse mercado de serviços especializados, vou assim chamar. Vamos lá, outra pergunta aqui. É óbvio, como vocês também são termômetros do mercado, que está ali no dia a dia, a empresa procurando diversos setores, diversos segmentos. A gente sabe que com as situações econômicas, políticas, macroeconomia, commodity, afetam a empresa e gera crise. Não podemos ser negacionistas. Sim. Só que 80% dos fatores críticos de sucesso estão nas nossas mãos. Sim. 20% é o resto. 80% a gente tem que se virar. Exatamente. Dentro das empresas, no segmento de vocês, o que você pode dar dica para quem já empreendeu e tem um setor, para quem não está empreendendo, quais os cuidados a pessoa vai ter que tomar no ano de 2025, porque a gente já está na Selic de 14, não é isso? Você está falando em 15, né? Já está projetando 15 no final do ano. Está projetando em 15,5. Então, nós estamos falando, não é nada inflacionário como a década de 80, que chegava a 70% de inflação ao mês, 80% ao mês, mas talvez seja dos últimos 3 anos, não teve Selic de 15, teve? Eu acho que a última vez... Não, dos últimos 3 não. Em 2020, a gente chegou a 2,5, que foi no começo da pandemia. E antes da pandemia, era a casa dos 14 e um pouquinho. 14, ou 14,25, acho que foi... Se eu olhar a última década, acho que foi 14,25. 14,25. Então, estamos falando em 15. Dentro desse cenário, quais setores da economia, quais setores que o empresário... O cara que está começando a empreender, ele tem que tomar cuidado com o quê? Primeiro. Segundo, o cara que já está empreendendo, qual o alerta para ele tomar cuidado num cenário inflacionário? E o que ele tem que olhar dentro da empresa dele para ele cuidar? Eu sei que vocês vão falar do caixa, mas o caixa é o último sintoma, né? É o último da linha. Que conselho vocês dão? Primeiro, para o cara que está empreendendo nesse cenário, que ele já está empreendendo nesse cenário. Segundo, o cara que quer empreender, quais setores que ele deve escolher, né? Vou dar um spoiler aqui, né? Putz, se o cara está afim de exportar, tá bom, mas se ele tiver afim de comprar e importar, tá ruim. Exatamente. Então, por aí afora, o que vocês pensam a respeito disso? Qual dica você dá para esses caras aí fora? Quais os cuidados e quais as vantagens de um setor inflacionário? Porque o setor inflacionário também tem vantagem para o empresário. Com certeza. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar pelo lado que você comentou sobre quais os cuidados para começar um negócio. Há tempos atrás, pegando aqui o gancho do Adolfo, há décadas atrás, 10, 15 anos atrás, a primeira coisa que você fazia para começar um negócio era abrir um CNPJ. Hoje em dia, o jogo mudou. O cara que está pensando em começar um negócio, a primeira coisa que ele tem que ter é a validação desse negócio. É o cara pensar que demanda de fato ele vai atender, se ele tem um business case que é real mesmo, ele testar isso, fazer um MVP, testar esse caso, para depois do caso testado, aí sim ele vai abrir um CNPJ e aí ele vai começar uma operação. Ponto de atenção fundamental, que a gente vê muito isso acontecer, é o cara já de cara, às vezes até tem um bom produto, mas não sabe precificar. E não sabe precificar, e num cenário desse econômico, inflacionário, precificação é fundamental. Você pode estragar uma excelente ideia se você precificar mal. Por isso que o MVP é fundamental. Nascimento. Desde o nascimento. Então, assim, só que se o empresário não tem o mínimo de noção de como é a estrutura de custo que precisa ter para aquele negócio e qual é a competitividade para esse produto, ele vai precificar mal e já vai morrer na largada. Então, antes de falar do caixa, os cuidados, testar se ele está no mercado certo, se esse mercado realmente tem potencial, garantir que ele tem uma precificação adequada e, principalmente, não morrer de sucesso. Se ele precificar mal e vender muito, com a margem errada, o caixa vai se estrangular e provavelmente esse cara não vai conseguir atender a distribuição, se eventualmente for um produto de consumo, ele não vai conseguir dar conta do pico porque ele precificou mal. Então, testar, fazer um MVP, testar, depois isso escalar, é o pensamento do modelo ágil. Pense grande, comece pequeno e aprenda rápido. Então, essa métrica mudou. Não é mais
vou abrir um negócio e vou ver o que dá. Abri um CNPJ, coloquei dinheiro, agora vamos ver se eu chego lá. Essa dinâmica morreu completamente. Principalmente num cenário como esse agora, um cenário inflacionário, consumo mais retraído, inflação. Agora tem o outro lado que você comentou. Quais os segmentos se beneficiam e são interessantes num momento como esse? Então, todo momento de crise, ou vou chamar de crise ainda, espero que a gente não chegue nisso, porque a crise está muito mais para dentro do que para fora, mas ele tem o exemplo, assim, hoje nós estamos vivendo um momento de conscientização, de busca por conhecimento. Então, assim, o mercado de educação, de forma geral, e aí não aquele tradicional, mas o mercado de educação, tem tido bastante procura, e se você consegue modelar bem o que você oferece de conteúdo, isso é uma oportunidade grande. Como a gente falou aqui, em tempos de dificuldade, nós, por exemplo, estamos tendo muito mais procura. Então, todos aqueles que trazem soluções para um cenário de dificuldade, nesse momento de crise, a gente passou muitos anos, o Lázaro conhece bem, nós passamos muitos anos, 20 anos aí no mercado de cosméticos, onde tinha a grande máxima do efeito batom. Todo momento de crise aumentava a venda de batom, aumentava cosmético de forma geral, mas o efeito batom, ele expressava que subia muito mais. A pessoa, no momento de maior crise... Eu não sabia disso. O estudo feito pela Estée Lauder em 2001. A correlação... A crise, A mulher, Sério? vamos lá, o conceito do estudo é, em momentos de crise, eles analisaram durante muitos anos Bovespa e índices econômicos. Quando eles pioravam, o crescimento de maquiagem subia. Por quê? Porque a família diminuía o poder de compra, ela largava as grandes indulgências pelas pequenas indulgências e comprava mais batom tudo. E no caso do homem... Autoestima. Autoestima. É uma coisa muito divulgada. Assim, Não. É a primeira vez que eu estou estudando falar. E no caso do homem, o álcool sobe tanto num lado quanto no outro. Aí a bolsa cai, depressão entra, o cara bebe mais. Aí quando depressão some, está tudo bombando, ele também bebe mais. Um para comemorar, outro para afogar as mágoas. Mas a mulher... Do álcool deve fazer um sentido, mas o da mulher não sabia disso. Existem mercados muito... E a correlação é muito grande. Então, assim, por exemplo, nós atuamos muito tempo em cosmético e em venda direta. A venda direta, enquanto canal de distribuição, também, historicamente, se favorece, porque ela tem um papel social, de complemento de renda e tudo isso. Então, são elasticidades que, em todo momento de dificuldade, tem os que choram e os que vendem lenço. Então, a questão é de que lado você está, como você identifica isso para tirar proveito. Antes de eu puxar aqui o tema, isso é o legal, isso é o mais interessante desse ambiente que a Optimize se transformou, que é uma capacidade da empresa de ter um conhecimento muito multidisciplinar. Conta para a galera aí o que a gente tem dentro do Grupo Optimize. A gente tem muita coisa. Fala para aí, quais as áreas que a gente atende? Tudo? Mas vou voltar para falar, porque eu quero falar Depois, do ramo. Termina a resposta aí, no finalzinho a gente fala. Mas falando sobre negócios, é muito legal o que o Emerson colocou, sobre atualmente ser muito mais... ser muito importante um MVP. Né? Por quê? Porque no passado... Explica para a turma aí o que é MVP. Não sabe. É um mínimo produto viável, né? Ou seja, é um pequeno negócio que você monta naquele momento, você testa um modelo daquele negócio de um tamanho pequeno para testá-lo. Então, construí aqui um produto, criei um produto novo, criei uma área nova no meu negócio. Um protótipo, a expressão é muito boa dessa forma. E aí eu oferto ela ao mercado, esse protótipo ao mercado para testá-lo, para ver como é o comportamento, se tem a demanda que eu imagino ter, se performa o resultado que eu imagino performar, quais são os ajustes operacionais que eu preciso ter atenção. Né? Então, assim, isso, de certa forma, vai te dar uma condição de enxergar de modo antecipado, sem uma injeção de caixa muito alto, sem um investimento muito alto, se o negócio é ou não viável. Né? E no passado você não precisava fazer isso porque você meio que testava no peito e na raça, como eu falei. Você tinha uma demanda que acabava por consumir o produto que você vendia, o serviço que você ofertava. Você tinha um nível de concorrência menor e acabava que você não precisava fazer esses testes, porque o que você colocava ali meio que... Abri um CNPJ, me arrisquei, me coloquei aqui a prova, vamos ver o que é. Né? E aí fazia essa metodologia da tentativa-erro a partir de uma máxima. Vou vender o máximo que eu posso vender, gastando o mínimo que eu preciso gastar. Né? Mas um dos mercados, inclusive agora, mais cedo eu estava falando sobre isso,
que é exatamente dessa expansão da cultura do esporte. Eu tenho percebido isso, como esses negócios da cultura do esporte estão se fortalecendo. Eu estava falando encontrei um amigo anteontem no shopping, a gente estava jantando, e aí a esposa dele é de uma academia, e ela estava falando que essa rede de academia já tem 27 lojas com a projeção de abrir mais 10. E de outras academias abrindo assim, novas lojas, né? Então, assim, eu vejo, não estou dizendo que a academia necessariamente eu percebo como um negócio... Saúde, beleza e bem-estar, ele é muito resiliente, muito lucrativo. E esse do esporte, assim, do bem-estar, eu tenho percebido que o brasileiro está muito mais aderente. Então, ele tem consumido muito mais academia, ele tem consumido muito mais produtos para bem-estar, suplementos e outras coisas mais, né? Agora, voltando ao teu ponto do que o universo Optimize tem oferta. Boa. E aí, bom, você conhece bem que você iniciou o Optimize lá em 2008. Falando do grupo Optimize, nós criamos um hub de soluções de negócio. Iniciamos com a Optimize Consulting lá atrás, você iniciou, e quando a gente sentou para falar, bom, vamos potencializar isso e abranger isso para atender mais gente. E primeiro passo que nós fizemos foi expandir a consultoria com um espectro maior, de atingir um número maior, atingiam grandes contas, grandes empresas, vamos atingir também um núcleo de empresas que hoje até então não eram atendidas pela Optimize. Então a gente abrangeu o maior número de empresas podendo ser atendida com a nossa consultoria. Além disso, a gente foi pensando quais são as soluções que as empresas precisam e que a gente ainda não atende. E aí, muitas vezes, a gente tinha que indicar parceiros e tudo, e aí foi que a gente identificou. E aí, o Adolfo entra nessa história, que é a Optimize Account, que é uma empresa de BPO contábil financeiro, planejamento tributário, auditoria. Então, prover todas essas soluções através da Optimize Account, a Optimize Consult com todas as consultorias, né, que o espectro aqui cobre. Turnaround. E turnaround, principalmente. A gente tem aqui principalmente os dois extremos, né? Ou as pessoas nos procuram por turnaround, ou então expansão de vendas, ou expansão do negócio. Pô, até aqui eu consegui vir, daqui para frente eu não sei como fazer. E, recentemente, a gente adquiriu, né, uma agência de marketing para o grupo, que agora é a Optimize Marketing, que também tem tanto assessoria de marketing digital quanto de marketing offline. Então, hoje esse ecossistema está disponível para transformar as empresas, para fazer o turnaround. E a parte jurídica que você está esquecendo. E a parte jurídica, a gente tem, além disso, a gente tem a parte jurídica, a gente tem a Optimize Distressed, que entra com atuação em empresas que estão necessitando de uma recuperação mais hard, mais pesada, com nível de alavancagem muito alto em dívida. Então, nós temos esse hub de soluções de negócios e ainda parcerias em outras questões. Precisa de captação de recursos no mercado, a gente tem parceiros para conseguir funding no mercado com bom preço, com taxas e prazos adequados. Então, nós montamos esse ecossistema. Com a Selic chegando aí a 14, 15, se você precisar de dinheiro com recurso adequado para o mercado, as menores taxas, o grupo pode ajudar. Exato. Então, com isso, o conceito é one-stop shop. A empresa que chega na Optimize, ela achar que dentro do grupo Optimize todas as soluções de negócio que ela precisa. Por isso, o nosso lema é transformar desafios de negócio em oportunidade de crescimento. Com esse ecossistema, a gente consegue prover isso. Vou para outra pergunta agora. Agora vamos falar. Como é que a gente faz isso? O cara chega lá com o EBITDA precisando ser melhorado. Quais os ponteiros vocês vão mexer numa empresa? Vocês vão olhar a fotografia do DRE dele e você vê que o EBITDA dele está abaixo do mercado e ele vem diminuindo o EBITDA nos últimos 5 anos. Quais os ponteiros que vocês mexem para poder melhorar esse resultado? Pensa, você está com o DRE dos últimos 5 anos e você tem EBITDA decrescente e vocês precisam intervir para poder fazer a empresa voltar a gerar caixa como deveria, porque o EBITDA é o fator número 1, é o medidor número 1 de geração de caixa. Então, o que vocês fazem? Bora. Vou puxar aí para o Emerson também fazer os complementos, mas é muito interessante esse ponto do EBITDA, né? É muito comum, né, que empresas de maior porte elas consigam ter esses números bem acurados, né? Mas não é incomum a gente identificar empresas que ainda não medem EBITDA. Adolfo, mas essa é uma realidade de empresas que faturam acima de 100 milhões? Sim, é uma realidade ainda, infelizmente, de empresas que
movimentam anualmente 100 milhões de reais, né? Então, o primeiro ponto, sem dúvida, é entender qual é o nível de acuracidade, na verdade, o nível de governança de resultados que a empresa tem. Um diagnóstico inicial, ele requer uma peça financeira para se analisar. Então, normalmente, a gente inicia por ali. O DRE, fluxo de caixa, né? Entender o que é que aconteceu em relação a uma análise histórica. Então, como é que se comportou o faturamento, como é que está a relação de margem bruta, como é que está o comportamento do SG&A, se, na verdade, a empresa tem EBITDA, mas não consegue gerar caixa por questões relacionadas a um endividamento que está mais alto, a uma PMT que está mais alta. É muito comum, tá, o empreendedor que ele acaba por empiricamente tomar decisões relacionadas a funding, a financiamento e tal, ele acreditar que o melhor financiamento é aquele dos juros mais baixos. E aí ele acaba assumindo uma PMT muito alta, que o EBITDA não comporta. E ele acredita que o problema dele é resultado. E Agora explica para todos o que é PMT. É verdade. É verdade. PMT é a parcela mensal daquele empréstimo, do empréstimo que você pegou, né? Então, o que acontece muitas vezes é que o empreendedor ele toma um crédito, tá? Muitas vezes de curto prazo, para realizar investimentos. Aquele investimento não performa na hora correta, né? E ele acaba assumindo uma parcela um pouco maior. E aí ele pensa que ele está fazendo um excelente negócio porque ele pegou uns juros que, diante da percepção empírica dele, é um juro acessível, né? Então, existem muitos detalhes aí que uma peça econômica financeira pode evidenciar, né? De forma geral, acho que assim, tendo acesso ao DRE, é esquadrinhar ele. O primeiro ponto é receita, top line, como é que está se comportando? Existem empresas que, às vezes, o empresário, isso é um dos erros que, infelizmente, ainda acontece, o empresário fala assim, não, a gente já cresceu, já chegou num tamanho, agora eu quero manter. Só que manter uma receita significa que todos os custos da empresa e as despesas E o manter é continuam perigoso, aumentando. porque tem custo no Brasil. Manter significa retroceder. Exatamente. Esse é o ponto. Então, às vezes, tem muito empresário que pensa assim, cara, eu já cheguei num tamanho legal, eu já tenho um dividendo que está bacana. Manter crescer no mínimo o custo do Brasil, não é nem inflação, porque às vezes o custo está mais alto que a inflação. Então, mas esse é um ponto fundamental, Lázaro, porque uma empresa foi feita para crescer. E se o empresário decidiu que, para ele, naquele momento, o que ele chegou está bom, ou você profissionaliza a gestão e põe um outro piloto para pilotar esse avião, porque avião foi feito para voar. Não adianta botar uma empresa que fala, não, a minha meta é manter onde eu estou. E, infelizmente, não é incomum acontecer isso. Então, às vezes, o problema no DRE já começa na receita porque existe uma cultura de que, não, tá bom, manter desse tamanho já está bom. Então, esse é um caso. E quando você vê isso, a gente pegou recentemente um histórico de uma empresa que estava há 7 anos com a receita estabilizada. O esforço para conseguir manter um EBITDA, porque você vai ter que reduzir de maneira muito forte o teu SG&A e conseguir ganhos muito importantes de margem para você manter o EBITDA. Chega uma hora que isso não dá mais. Estrangula. Você estrangula, você não tem mais de onde cortar, você começa a correr o risco de entrar numa espiral negativa. Isso é um dos sintomas que acontece. Não é o que mais acontece, mas existe isso. Então, essa cultura de ficar estabilizado, isso não existe. Não pode existir. O segundo ponto é, você vai chegar para a margem bruta. Como que está o custo? Seja um serviço ou seja de mercadoria, como é que está o custo disso? Como é que está a área de compras dessa empresa? Como é que está a negociação com fornecedores? Como é que está a frequência de bidding com o fornecedor? Se você tem diversidade de fornecedores para ver uma competição entre eles, como é que está a eficiência disso? Então, olhar para a margem bruta, ela é fundamental. Existem segmentos que a margem bruta é 70% do ganho do jogo. Se você não tiver uma gestão de margem bruta e ter um CMV muito controlado, não adianta a gestão do SG&A ser boa, que não vai compensar. Então, entender todo esse jogo, como que a empresa, então falando das empresas que chegam conosco, entendeu a receita, entendeu esse movimento da receita, a gente cai para dentro da margem bruta, entende todos os pontos que influenciam a margem bruta. Muitas vezes, e aí a especialidade do Adolfo, um planejamento tributário faz total diferença, porque a linha no nosso país, todo mundo sabe, o quanto onera a margem
a carga tributária. Ontem a gente analisou um caso interessante. O Emerson passou para mim, vou dar uma olhada nesse caso aqui. E era uma DRE de 2023 e 2024. E é interessante, eu olhei a margem EBITDA e a margem EBITDA estava lá, estava ok. Estava um ano ok e no outro ano caía. E aí eu fui analisar a receita. Mas Caía bem, né? caía bem. A receita aumentou aqui aparentemente 12%. Ele ganhou 1 ponto em margem, ou seja, ele vendeu mais com mais lucratividade. Quando eu fui analisar o SG&A ali mais ou menos crescendo a inflação, crescendo ali 6% de um ano para o outro. De onde é que está esse problema? Aí eu abri, ele tinha classificado lá numa conta lá de outras receitas, um benefício tributário. Aí quando eu olhei, tinha lá 4 milhões de reais de uma receita de um benefício tributário, que eu imagino que devia ser como ele registrava isso, provavelmente algo de ICMS. Mas ele fez isso one shot, um ano só. No ano, estava no ano, a gente não sabe ainda detalhes, mas estava no ano. Estava lá como outra receita, tu já sabe, né? Pois é. E esse era o problema mesmo? Olha aí. Então, esse era o problema. Então, ele tinha lá, eu imagino, que era como ele estava apresentando, que no momento em que eles montavam a peça financeira, eles descontavam lá na dedução da receita o ICMS e adicionavam lá nas outras receitas para ficar equalizado. E no ano seguinte eles perderam. Cara, isso fez com que o EBITDA, que já não era uma maravilha, ela está na faixa de 5% da receita bruta, fosse a negativo 10%. Então era impressionante como esse ponto aí chamou a atenção. Por isso que a importância de analisar nesse nível, antes ter a informação e analisar essa informação. Porque o que acontece? Nesse caso, no ano seguinte foi alocado dentro do custo. Estava dentro do custo do produto, estava dentro da margem. Então, essa margem que melhorou 1 ponto, na verdade, ela piorou muito e o benefício estava lá dentro mascarando um ganho de margem. Então, se o cara não tem esse nível de olhar, ele não consegue saber aonde ele vai atacar. Porque, aparentemente, se você olha para um cenário desse, você fala assim, cara, não, a margem está boa, a venda cresceu e tal, e aí, para onde eu vou? Então, é esse nível de análise e de profundidade que a gente tem que ter para saber cirurgicamente aonde atacar. Um plano de turnaround é no detalhe. Não pode passar uma unha. A gente tem que saber exatamente aonde estão as oportunidades e explorar de maneira disciplinar. Assim. Tem que ser uma coisa muito... Quero muito aproveitar essa oportunidade para dizer que a Optimize Account ela traz um produto que não é nada de novo, tá? Mas é algo que tem relação exatamente com a percepção do que o mercado exige de onde é que está a dor. Olha que interessante, isso é uma mera mudança de política contábil. Concorda? Ou seja, eu vou dizer aqui de política contábil porque eu estava analisando ali naquele momento a peça contábil. Então, ao invés de reconhecer isso em outras receitas, ele estava reconhecendo no custo. Eu não analisei o caso profundamente para entender se a política antiga que estava errada e a nova que estava certa ou vice-versa. Eu sei que houve uma mudança de política contábil ali. Eu acabei registrando de uma forma diferente nos 2 anos, que, consequentemente, bagunçou a forma com a qual a gente vai analisar aquela DRE. Então, eu aqui olha como é interessante, eu estava nesse momento, considerando que ele estava ganhando 1 ponto de margem, que ele perdeu aquele benefício, quando, na verdade, ele adicionou no custo, né? Ou seja, ele fez o desconto no custo. Isso... Ou seja, 1 ponto de margem foi por causa disso. Foi por causa disso. Ou seja, na verdade, ele perdeu... Esse benefício vale muito mais que 1 ponto de margem. 10, então, o que tá era mais ou menos uma queda 8 a forte 9, na margem. 8 a 9 pontos, se eu não me engano, né? Sim, ele estava caindo, adicionou, cresceu 1 ponto. Isso. Se ele não tivesse A adicionado... margem tinha caído, né? Então, assim, olha como é interessante, é esse das provocações que eu quero fazer ao empresário, porque estou nesse mercado de contabilidade há mais de 20 anos, tá? E muitas vezes o empresário ele acaba entendendo que o trabalho da contabilidade é um trabalho alheio a ele. Então, ele meio que, não, minha contabilidade é quem monta lá a DRE. E muitas vezes o trabalho do contador é montar a DRE para o fisco. Então, ele monta a DRE ali para apurar o imposto e para cumprir a obrigação do fisco. O que é a proposta onde é que está a proposta de valor aqui que eu costumo indicar? E aí eu indico. É o que vocês fazem. Exato. Associa a tua contabilidade ao fechamento da tua DRE gerencial. Se você tem base de dados diferentes entre gerencial e contábil, isso é muito comum.
para pequenas e médias empresas, alinha as duas bases. Então, por exemplo, não é toda pequena e média empresa que consegue, média empresa, vou dizer desse jeito, que consegue ter um RP integrado financeiro e contabilidade. Dá uma dica para eles. Como é que eu faço? O que ele está dizendo é o seguinte. Geralmente, na empresa, você tem competência e caixa. E tem o contábil, que às vezes é diferente. Às vezes o cara faz um DRE baseado no caixa, outro baseado na competência e tem o contábil. Cada um tem 3 números. E é uma merda isso. O que ele sugeriu aqui é que o gerencial e o contábil, eles sejam os mesmos. E você consegue fazer isso alinhando premissa e mandando informação, né, gente? Se não mandar informação para a contabilidade... É isso daí. Ela não consegue fazer. Que dica que você dá para o cara ter? Só 2. Eu acho legal ele ter o caixa, Sim. né, e o DRE. Sim. Se ele quiser até fazer um DRE por caixa, para ele entender, sabendo que o que vale é para competência. A depender do negócio, até dá. Por exemplo, prestação de serviço, é até ok você fazer por caixa. Mas o que o cara tem que fazer para acabar com a distorção entre DRE contábil e DRE gerencial? Boa. Entender que muitas vezes a DRE contábil ela vai estar sendo montada pelo contador por fisco. Esse é um ponto. E que a realidade, em algum momento, pode ser diferente. Então, associe as bases de dados. Ao invés de ter 2 bases de dados, ou seja, o contábil sozinho monta a base de dados dele e o gerencial sozinho monta a base de dados deles, usa uma base de dados só, que necessariamente vai ser feita em um sistema gerencial e aí sim é ter um bom sistema gerencial. E como que a Optimize faz isso hoje? Ah, boa. Levanta a bola agora. Levanto, coxa. Nós vendemos a associados os produtos contabilidade e BPO financeiro. Então, eu levo para dentro dos financeiros das empresas uma rotina paranoica, a gente gosta sempre de usar essa expressão, uma rotina paranoica de manutenção da conciliação diária. Ou seja, essa parece bem basilar, mas é impressionante como isso é incomum a gente enxergar em empresas médias, vamos dizer desse jeito. Tá? É muito incomum. Então, a gente leva essa rotina de manutenção recorrente desse banco de dados financeiro, porque aí a gente consegue, a partir de um alicerce bem feito, montar uma DRE gerencial bem feita, e aí eu tenho um banco de dados para montar uma DRE contábil adequada. Ou seja, é ter um banco de dados seguro e bem organizado em um sistema. Se assume, eu já vi empresa com SAP, com tudo dentro do sistema, ter 2 DREs, um contábil e um gerencial. Isso é uma merda, eu não entendo por quê. Se você está tudo dentro do sistema e você coloca as mesmas premissas para os 2, e você alimenta com a mesma documentação, a mesma informação, eles deveriam bater. Exatamente. Só que nem sempre. Eu conheço empresa de BBB, muito que o DRE, que sai no RP dele é um e o da outra coisa. Só para explicar a vocês, geralmente numa empresa menor, a contabilidade é terceirizada e ela faz um DRE contábil, ela faz os balanços, os balancetes, ela faz tudo lá. E dentro de casa você tem uma área financeira, que são um analista, lá, um coordenador, e ele faz o DRE gerencial. Exatamente. Uma informação não contábil. E aí mora o conflito. E aí é o que a gente... Aí mora o conflito. E aí é onde é que a gente quer associar. É exatamente essa DRE gerencial que o financeiro das empresas monta, usar essa mesma base de dados, esse mesmo banco de dados financeiro para a contabilidade. E aí você vai ter, sim, muito mais acuracidade. Lembrar, a gente sabe que existem dificuldades. Muitas vezes é um grupo empresarial, e aí tem uma dificuldade de organização em qual empresa se paga. Então, assim, esses detalhes é muito importante manter atenção a isso, porque é exatamente isso que a Optimize oferta. É um trabalho de, vamos dizer assim, de uma rotina de manutenção dessa conciliação bem acurada. E a gente tem conseguido fazer isso através de ter um BPO contábil e financeiro juntos, que muitas vezes resolve... Muitas vezes não. Quando a gente faz isso, resolve essa dor no cliente. É isso aí. Porque já nasce junto. A base é a mesma e o BPO contábil e financeiro estão juntos provendo esse serviço para o... Baseado na resposta deles, amigos, é assim, se você vai precisar tomar crédito no banco e você começa a ter divergências de informação na hora de alimentar o setor de crédito bancário, você perde o crédito. Se você tem um DRE único da contabilidade, tem gente que tem um DRE para o banco, tem um DRE na contabilidade. Não faça isso, não, que isso é merda, tá? Isso é merda, não faça isso. Teria que ser... A proposta dele é que o seu DRE financeiro e o seu DRE contábil, toda vez que você for precisar tomar crédito, que você precisa alimentar seu crédito no banco, simplesmente você peça para a contabilidade, interna ou externa, e entregue para o banco.
Porque está certinho, está alinhado. Não tem inconsistência contábil, nem inconsistência financeira no número. Então, automaticamente, vai ser bom para você. Quando você um dia pensar em vender a sua empresa, quando você vai fazer due diligence e você chega lá, você tem 3 informações diferentes. Isso gera o quê? Descrédito. Descrédito. Aí você Contingência. Contingência. Retenção do EV, né? Mas, aproveitando essa oportunidade, é muito comum que o empresário não quer pagar imposto de renda e contribuição. Então, chega lá para o contador e diz assim, epa, peraí, eu não posso dar lucro, não. Não faz eu dar lucro, não, para pagar pouco imposto de renda e tal. Aí tem 2 dificuldades. A primeira, esse do banco, que você acabou de colocar. Ou seja, como é que eu vou conseguir crédito com um resultado baixo? Segundo, como é que eu vou justificar o dinheiro que eu passei para sócio? Como é que eu vou distribuir o resultado? E é aí onde a expectativa do curto prazo não pode ser absorvida. E eu acho que é exatamente aí onde a Optimize Consulting ela entra para gerar essa percepção de valor das decisões estratégicas. Porque muitas vezes eu tomo a decisão daquele momento. Eu não quero pagar, estou com caixa estrangulado, vou cortar meu tributo aqui. Eu quero fazer esse prejuízo surgir e eu não pagar imposto de renda. E aí é onde a Optimize Consulting entra na construção de todo esse planejamento. Olha, eu tenho um conceito sobre isso, é visão de caolho. O imposto de renda, galera, eu sei que vai ter um monte de gente me criticar aqui agora. Uma delícia pagar imposto de renda. É claro, você está lucrando mais dinheiro, irmão. Você está lucrando. Você ganhar, mas você paga imposto. Primeiro, se você paga imposto de renda, você sabe que você está ficando rico. Então paga danado o imposto de renda, aquele é bom, é gostoso pagar o imposto de renda. O problema é você não ter dinheiro nem para pagar ele. Segundo, ele me faz ter crédito no banco. E outra coisa, pensa, para você ter crédito, você tem que ser um bom pagador. Não adianta ser um bom economizador, não. Se você tem muito dinheiro na conta, mas você não tem histórico no setor bancário, você não tem crédito. E é óbvio que na hora que você for apresentar os números, se você tem uma margem EBITDA maior, se você tem um LL muito maior, o banco confia mais para te emprestar dinheiro. E toda empresa, em algum momento, vai precisar de crédito. Eu fiz um post na internet falando disso, e teve gente, melhor dinheiro é a empresa que só usa o dinheiro do dono. A melhor empresa que não deve ninguém. Você conhece algum grupo bilionário que não tenha dívida em banco? No cenário atual, Selic é 15%, que a gente falou, a depender do crédito que você consegue no mercado, e se você não consegue, nós te ajudamos a conseguir melhores taxas e prazos, para que vai usar o dinheiro do caixa? O caixa livre aplicado vai gerar dinheiro para a empresa e você vai ter créditos, obviamente, dentro de uma alavancagem de dívida saudável. E aí tem uma relação dívida-EBITDA, daí tem tudo isso que precisa olhar. Mas não faz sentido usar o caixa. Dívida. O que é dívida saudável para os dois? Depende do ramo. Mas vai falar, começa aí, dá exemplo de entre dívida 1,5 e 2,5, entre 1 vez e meio e 2 vezes e meio é EBITDA. O que cabe no bolso. Qual o resumo do que cabe no bolso? Quando eu consigo pagar. Não, o resumo que cabe no bolso é se ela está dentro do prazo. Porque a alavancagem em múltiplos, ela é realmente um indicador que de cara você... Só que isso depende muito de... Alongamento da dívida. Se a sua dívida é de longo prazo e você tem uma alavancagem de dívida aí... 2 vezes meia, 2 vezes... Eu tenho 2 vezes EBITDA. Se eu estou pagando em 24 meses, galera, eu estou apertado. Exato. Agora, se eu tenho 2 vezes EBITDA e estou pagando em 48 ou 60, eu estou de boa. Lembrar que... Mas o alongamento desde que a geração de caixa cubra. Lembrar que no momento em que for fazer a relação do dívida EBITDA, coloca lá o tributo parcelado, tá? É importante porque é endividamento. É comprometimento de EBITDA. Assim, quando eu falo para vocês fazerem aqui, o EBITDA é o gerador de caixa. A parcela é um extra operacional que cabe. Você chega ali, você chegou no EBITDA. Aí você vai tirar a contribuição social, vai tirar tudo. Sobrou quanto? Sobrou 10. Esses 10, eu posso ter 5 de dívida a longo prazo, né, de 6 meses. Então, se eu tiver 3 vezes o meu EBITDA, né, alongado em 60 meses, eu consigo pagar. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um endividamento baseado na minha geração de caixa livre. Outra coisa que é muito importante, você nunca pega o endividamento olhando para o seu capital de giro, é um erro. O cara olha o capital de giro dele, vê o dinheiro está na conta, pode pegar o dinheiro no banco, eu aguento pagar. Só que aquele dinheiro é para pagar outras coisas. Não use capital de giro para pagar banco, para fazer investimento, nem para comprar casa, carro e fazer investimento pessoal. A gente fala isso 1 milhão de vezes, mas você não vê todo dia? Total. Direto. Acho que essa questão da tríade do caixa, que é capital de giro, dividendos e caixa livre, cara, o mais comum que acontece, Lázaro, um ano como esse, em que
o caixa ainda mais, a gente sempre fala o caixa é o rei, mas esse ano, por todo o cenário que a gente começou aqui falando, ainda mais. Esse básico dessa tríade é muito comum. Pegar o capital de giro e investir. Não, eu vou comprar um maquinário novo, vou expandir minha fábrica. Ou num cenário em que o capital de giro está apertado, você não tem caixa livre, e o cara vai e aumenta dividendos. E aí compromete o capital de giro. Então, essa tríade aqui precisa ser muito bem orquestrada. E esse, eu diria para você, Lázaro, que é o que mais aparece. Se a gente pega o histórico das empresas com necessidade de turnaround, o quanto isso aqui não foi nem olhado. Muito. E aí, muito. Cara, não, mas eu queria crescer. A gente teve um caso. Eu queria crescer a empresa, eu queria investir. Vi um caso que quando a pessoa trouxe a peça financeira, era impressionantes 12 vezes o EBITDA. Nossa, O endividamento, 12 vezes o Você está EBITDA. falando que são 12 anos para pagar, 120 meses para pagar a dívida. Sem gastar R$1. É isso. Não, mas sabe qual é o problema? A dívida não tem prazo nem de 60 meses. Ou seja, é uma dívida com um prazo menor. Sabe qual é a recomendação? Do que alavancagem. Na hora. Pois é, esse é um ponto extremamente RJ na hora. importante. Isso muitas vezes acontece porque o empresário ele segue um caminho que vocês colocaram aqui. Ele toma empréstimo para pagar empréstimo. Então, o que ele faz é o seguinte, ele está endividado, a parcela está muito alta. Né? E aí o que ele faz? Não, eu vou pegar um empréstimo maior para quitar tudo, para concentrar tudo numa parcela que vai ficar um pouco menor, aumentando ali 12 meses de prazo. Porque normalmente, esse é uma dica também que eu quero dar, o dinheiro que está mais fácil, mais acessível, normalmente é o mais caro, e normalmente é o de menor prazo. E sem planejamento, Tá? ele pega em cima da hora, e aí o cenário é A esse. prova é, todo mundo, é provável que a maioria dos empresários que aqui está assistindo a gente já trocou um título, e é fácil você trocar um título, mas qual é o custo da troca de um título? 3,5%, 4%? Né? 3% se você tiver um bom relacionamento? Então, a troca de um título. Então, e um giro também é muito fácil. Muitas vezes você tem aqueles créditos pré-aprovados, que é um juros absurdo, né, que você está lá pagando num prazo, muitas vezes, também muito curto. Né? Então, assim, é ficar sempre muito atento a estranhar quem bate na tua porta primeiro. O dinheiro que bate na tua porta assim, mais fácil, provavelmente é quem tem o maior custo e provavelmente não é o que tem o melhor prazo. E, às vezes, algum deles aqui, eu não lembro qual de vocês dois citaram, é o seguinte, endividamento depende do time de negócio. Eu tenho um grande amigo que ele sempre foi dono de empresa de serviço. Tá? E serviço focado na educação, parecido com Capital Upgrade. E essas empresas de serviço, eles têm muito hábito de antecipar o caixa. Por quê? Porque não tem CMV. É o CSV, né? CSV. E o CSV é o quê? São horas de trabalho. Então, você manda o cara entregar, você não tem custo, você não tem que comprar novamente o produto. Então, a antecipação desses recebíveis, ela é muito comum e ela é até saudável. Ok. Por que ela é saudável? Você não tem que comprar produto novamente. O sócio administra. Como o giro é menor, o caixa livre, consequentemente, Maior. vai aparecer mais comumente. E aí ele administra o caixa livre na conta dele. Tem que comprar produto. No caso dele, ele foi ser sócio de uma empresa na área de alimentação. Que tinha que comprar de novo. Ele começou, logo quando ele entrou, ele chegou para o outro sócio que deveria entender muito pouco e falou, cara, para que a gente está aí? A gente não antecipa nenhum recebível, antecipa tudo, botar dinheiro no bolso, vamos ficar rico com esse negócio. Chegou uma hora que ele foi antecipando e gastando, aí ele tinha que comprar o produto. Só que é o seguinte, né? Quando você tem CMV, você antecipou tudo. No outro dia você tem que comprar produto para vender. O serviço você não precisa comprar para vender, você entrega horas. E se você já tem o time para entregar, já está na folha de pagamento, está tudo certo. Né? Como mudou o conceito? Ele começou a antecipar muito, chegou uma hora que ele não conseguia o capital de giro para girar a empresa. Porque ele fez a antecipação. E ele estava assim, cara, mas eu fiz isso a vida inteira. Eu falei, mas você fez isso no outro setor. No outro setor, completamente diferente. Se ele fez caixa na pessoa física, ele volta lá e aporta. Agora, o problema é se ele gastou todo o dividendo que ele acessou. Aí... E assim, vamos fazer uma outra análise aqui. Eu estou gostando do papo. Galera, eu sei que o papo tá bom, nós vamos ter que marcar um outro podcast para a gente ajudar o seguinte, nós vamos ajudar vocês a interpretar EDRE e balanço. Boa. O que vocês acham? Boa, vamos nessa. Nós vamos marcar um podcast só para ajudar a interpretar EDRE e balanço. O Pelosato falou que vem aqui mostrar como que faz uma RJ. Quais são os documentos que entra para sair, como é que administra a RJ. Agora, a Optimize Consult vai vir e vai ser muito legal que é o seguinte, a gente faz com o Optimize um programa antes e ele faz depois, porque o que a gente faz? É pré-RJ.
Quando a gente chega na RJ, a gente passa pro Pelosato, entendeu? É A isso gente aí. faz o pré-RJ. Então, a gente mostra como é que a gente faz análise de DRE, de balanço, de fluxo de caixa. Nós vamos fazer um podcast só para falar DRE, balanço, fluxo de caixa, como a gente faz a análise financeira disso, aonde a gente identifica os problemas da operação. Porque o DRE, o balanço e o fluxo de caixa, ele é a linha final, é onde você faz o diagnóstico do problema. Mas todo problema acontece antes. O caixa é só um sintoma. O problema aconteceu antes. Só que para você descobrir que problema que aconteceu antes, você tem ali o eletrocardiograma da empresa, o mapa que está nesses 3 relatórios. Nós vamos marcar um só para fazer a análise disso. Só para fazer a análise disso e mostrar para você que na hora que, se eu fosse você, quando assistisse o vídeo, assistia com o seu DRE, o seu balanço e seu fluxo de caixa na mão, para você ir comparando e se entendendo os gargalos. Lázaro, e se alguém que está assistindo Não tiver. enviar o caso dele, obviamente a gente não divulga quem é a empresa, e a gente analisa o caso de alguém que está na audiência. Perfeito. Fernando e Davi, dá para fazer isso? Então aí, galera, vamos fazer o seguinte. Manda para a gente a sua peça orçamentária, que seria muito legal se você mandar o orçamento, mandar o DRE, mandar o balanço e seu fluxo de caixa. Por que o orçamento? O orçamento é o seu DRE futuro. Você desenhou o mesmo DRE, só que com previsão do futuro, para eu entender se você está batendo a meta, se não está, se o seu orçamento foi feito com premissas sólidas ou não. Porque se eu olhar um orçamento e ele não tiver premissa sólida, com 5 minutos aqui na mesa a gente consegue fazer o diagnóstico. Olha, esse orçamento está furado. Esse cara nunca vai cumprir esse orçamento porque as premissas são ruins e o histórico é ruim. Então, se você puder mandar a peça orçamentária, o DRE realizado do último ano móvel, ó, DRE year to date, último ano móvel, realizado, aberto mês a mês, peça orçamentária, o último balanço e o seu fluxo de caixa. O que mais? Precisa de mais alguma coisa? Tá ótimo. Tá ótimo. Com isso já tem um raio-x aí Se tremendo. você mandar, nós vamos fazer uma autópsia da sua empresa sem conhecer o seu negócio. E me pergunta se não tiver tudo isso, o que é que tem que fazer? Me pergunta aí que eu respondo. Se não tiver tudo isso, Aí se ele procura Optimize, a gente faz para ele. Optimize vai montar para você. É isso aí. Então, turma, ó, a gente está chegando no final do Padrinho Podcast. Nós temos 2 promessas. Hein? Um podcast do Pelosato a gente prometeu fazer RJ. E ele mesmo disse lá, gente, antes da RJ, preocupa a Optimize. Ele falou que ontem, se a Optimize fazer um diagnóstico e falar assim, cara, se o caso é de RJ, ela passa para mim. Porque é verdade. Tem situações, turma, que você bate o olho e você sabe, vai ter que ir para RJ. Não tem tempo suficiente de recuperação. Não tem tempo de recuperação. Se você tem um EBITDA bom, mas você tem um extraoperacional gigantesco, você não vai conseguir pagar. E neste momento, com extraoperacional gigantesco, é o momento da RJ. Isso aí. Porque a RJ, Isso aí. se você está com o EBITDA negativo, eles nem te aprovam a RJ. O EBITDA tem que estar positivo para você ter RJ. E às vezes você pega um caso com EBITDA positivo, mas um endividamento de 15 vezes de curto prazo. Se você tem um endividamento... Tem o melhor plano Não vai de resolver. recuperação, vai mostrar que isso se tem que ir resolve. para RJ. Não tem turnaround que dê tempo Não. de resolver isso. Então, turma, galera, nós estamos chegando ao fim, 1 hora aí de Padrinho Podcast, um podcast super técnico hoje. Nós vamos voltar com um podcast mais técnico ainda. 2, um falando de RJ e o outro falando de turnaround e fazendo diagnóstico da sua empresa. Então, espero que vocês tenham anotado o que nós pedimos. Como é que vamos fazer? Você vai entrar em contato lá no YouTube, vai escrever, vai lá falar, eu quero. Você vai pegar o telefone do Davi ou da Fernanda e vai mandar para eles. Beleza, Fê? Você vai chegar lá e falar, eu quero. Aí você manda lá um direct com o seu telefone. O Davi e a Fernanda vão pegar o telefone de vocês vão trocar informação, você manda aqui e a gente faz o diagnóstico. Agora, meu querido, manda documento real, tá? Não manda balanço frio pra cá, não, que nós vamos te dedurar. Galera, chegando ao fim do Padrinho Podcast, já deu 1 hora aqui de bate-papo. Que recado vocês dois, um de cada vez, claro, dão pra minha audiência? Eu quero voltar naquele ponto, Lázaro, de empresários que acham que estagnar já está ok. Eu queria que você refletisse o seguinte, porque isso tem sido muito comum, a gente tem escutado muito isso. Se você pensar, quantas pessoas se beneficiam com a prosperidade do teu negócio? Se a tua resposta, além, obviamente, de você e a sua família, se a tua resposta envolve muita gente, você já tem motivo suficiente para fazer o teu negócio crescer. Se você não quer fazer na primeira pessoa o seu negócio crescer, dá lugar para quem queira fazer. Porque não é justo você deixar um avião dentro do hangar.
Avião foi feito para voar, eu comentei isso aqui antes. Então, não caiam na ilusão de que uma empresa que estagnada, ela consegue se sustentar, porque não é possível. Então, se você não tem isso, ou você vende o seu negócio, acha um sócio que queira entrar e ele tocar o negócio, ou você vende completamente o seu negócio, ou você profissionaliza a gestão e dá lugar para quem queira fazer. Então, queria deixar esse ponto aqui, Lázaro, porque isso tem me chamado a atenção nos últimos tempos. Eu acho que deve ter gente aqui assistindo que está, talvez, com esse pensamento e que precisava ouvir isso. Concordo. Não crescer não é opção. Nunca para empresa nenhuma. Lembra o seguinte, você tem um custo do Brasil, você tem um custo inflacionário. Se você para o crescimento, você estrangula e implode. E é isso que o Emerson quer dizer. Ou é crescer ou quebrar. A escolha é sua. É isso. Adolfo, seu recado. É isso aí. Pegando esse gancho do que o Emerson colocou, né, de que tenha apego, né, em fazer o seu negócio dar certo, lembrar, gestão é prática. Né? Então, é algo que, se você não consegue, não se sente capaz de fazer, terceiriza. Mas peça ajuda. Né? Terceirizar não, né? A expressão é peça ajuda. Né? Peça ajuda. Mas gestão é prática. É aproximação sucessiva. É você melhorar um pouquinho a cada dia. Não está com uma peça orçamentária, a gente falou bastante disso aqui, adequada. Procura melhorar. Não está com o teu planejamento de venda adequado. Procura melhorar. Não está com o teu planejamento estratégico estruturado. Mantém disciplina. Vai acompanhando o teu plano de ação. Então, assim, gestão é prática. Né? É não soltar. Não vai mudar da noite para o dia. Né? Não solta, que vai dar certo. É isso aí. Galera, chegamos mais ao fim de mais um Padrinho Podcast. Eu não podia deixar de lembrar vocês o seguinte, você que é empresário, precisa de uma plataforma de meio de pagamento, a Payte. A Payte é especialista hoje em infoproduto, nutracêuticos, cosméticos, mas ela pode te ajudar também de uma forma interativa, sendo a sua melhor plataforma em meio de pagamento. E claro, se você precisa transformar uma empresa ruim em boa, uma empresa boa e melhor ainda, o Grupo Optimize Consult, que está aqui representado aí pelos meus sócios Emerson e Adolfo. Galera, até o próximo Padrinho Podcast e a promessa está feita. Manda aí peça orçamentária, DRE, year to date, tá? Balanço e o seu fluxo de caixa, que nós vamos fazer um diagnóstico da sua empresa aqui, ao vivo, no Padrinho Podcast.